Olá, tudo bem? Quem inventou a classe C? Quem descobriu a classe C? O Bolsa Família, o ProUni, o microcrédito, o acesso ao crédito, o crédito consignado, o presidente Lula. É possível que todas essas respostas estejam certas, mas falta uma resposta. Quem primeiro percebeu que havia um fenômeno novo no Brasil, a classe C, foi o economista Marcelo Neri. Ele é professor e chefe do Centro de Pesquisas Sociais da FGV do Rio e recentemente ele teve um encontro no Rio com o presidente Lula já fora do poder. E eu vou perguntar a ele o que ele foi dizer ao presidente Lula. Nós vamos falar também dos 100 anos da revolta da Chibata. Em 1910, um marinheiro de nome João Cândido, que Aldir Blanc e João Bosco chamaram de Almirante Negro, João Cândido liderou uma revolta da esquadra brasileira na Baía de Guanabara para acabar com a chibata da Marinha. O Brasil soube homenagear o Almirante Negro? Não. É o que nos dirá o professor Álvaro Pereira do Nascimento, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes eu vou tratar da ascensão social do brasileiro e vou conversar com o economista Marcelo Neri. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Professor Marcelo Neri, o que o senhor disse ao presidente Lula? Ele veio ao Rio, né, para tentar ter uma visão geral. Acho que ele está buscando novos rumos depois da presidência. O Rio é a espécie da Flórida brasileira, eu brinquei com ele. O encontro foi em Copacabana, no posto 6, né? Que maravilha! E ele queria saber um pouco do que está acontecendo no Brasil. Teve com ele também o presidente do IBGE, o Eduardo Nunes. Então a gente foi dar um retrato social, retrato da sociedade brasileira, para subsidiar um pouco essa escolha, vamos dizer, essa pós-saída do poder dele. E foi um encontro muito agradável, muito interessante. Mas vocês chegaram a contar para ele alguma coisa que ele já não soubesse? Ou seja, você foi o primeiro, eu me lembro, a dizer que a classe C já era maioria na formação, da definição da pirâmide de renda brasileira. Mas isso você disse lá atrás, já no segundo mandato dele. Perfeito. Não, quer dizer, a gente atualizou um pouco o retrato de 2010, as tendências de 2010 são bastante interessantes. A gente já sabe que houve um crescimento forte da economia, a novidade que foi falada é que a desigualdade continua em queda. Temos 10 anos já de queda da desigualdade brasileira e com isso a pobreza caiu 16% nos últimos 12 meses, quer dizer, deu um pouco o retrato do fim do mandato dele. Então, vamos dizer, a pobreza desde o real até 2010 caiu 67% e no mandato dele caiu 51%. Ou seja, é um número grande porque a meta do milênio é cair 50% em 25 anos, ou seja, a gente fez 25 anos em 8. Então, não é só que os números são grandes, mas são números caprichosos, quer dizer, não foi 47 nem 48, foi 51. E a desigualdade chega no menor nível da série histórica, que é 1960, quando ela começou. Então são números caprichosos e interessantes, eu acho que... e a nova classe média, por esses dois motivos, pelo crescimento, redução de desigualdade, redução de pobreza, segue a sua tendência. E acho que 2010 foi um ano muito bom, para a nova classe média, para o Brasil. Uma coisa que eu disse a ele, ele estava ali falando um pouco do salário mínimo, que foi logo na véspera da votação. Eu falei para ele, olha, 2004 foi o seu segundo melhor ano da série e você não reajustou o salário mínimo em 2004. Ou seja, eu acho que talvez a gente esteja superestimando um pouco o poder do salário mínimo e subestimando o poder dessas outras coisas que você mencionou no começo, Bolsa Família, microcrédito. Mas eu cometi uma omissão ali grave, que eu espero que você me ajude a corrigir. Eu tenho a impressão também que um elemento fundamental nessa ascensão da classe C é o emprego. É o nível de emprego, não é isso? Sem dúvida. É o emprego formal em particular. O grande símbolo dessa nova classe média é a carteira de trabalho.
E isso também redunda do fato de que o brasileiro antes, 10 anos antes, começou a ir mais à escola. Então, e o brasileiro que foi à escola conseguiu um emprego formal. Então, isso, na verdade, é o que até nos dá mais otimismo em relação ao futuro, que não depende só de crédito ao consumidor, Bolsa Família, que são coisas importantes, mas é algo mais sustentável, né? Permite alguma sustentabilidade futura maior, né? Claro. O teu trabalho foi muito influenciado pela sua pesquisa pioneira com relação ao microcrédito no Crédito Amigo, que é a instituição, o sistema de financiamento de barbearia, costureira, bar, uma carteira específica do Banco do Nordeste. Você também chama muita atenção para o que você chama de dar mercado aos pobres. Você vê que esse caminho em direção à propriedade, ter a possibilidade de se tornar um microempresário com crédito, é um elemento também importante nessa ascensão? Eu acho que sim, embora eu acho que talvez o brasileiro seja mais fordista, formal do que pequeno empresário, talvez pelas dificuldades de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, de ter acesso ao crédito. Eu acho que essa é a nova agenda que o Brasil precisa abraçar. Foi criado ontem um Ministério da Pequena Empresa, talvez seja algo positivo nessa direção, mas eu acho, quer dizer, que se nos últimos 10 anos a gente deu os pobres aos mercados através do Bolsa Família, desses elementos, falta agora dar o mercado aos pobres, dar acesso a essa... Acho que o que o pobre quer, acima de tudo, é gerar o próprio dinheiro dele, seja com a carteira de trabalho, seja com um pequeno negócio. É isso que é a verdadeira ascensão sustentável da nova classe média, que vai permitir que ela seja, no futuro, uma velha classe média. Claro, claro. Você fala também dessa questão de garantir a propriedade, que isso é um elemento importante nesse ambiente de formar essa classe média, que a gente espera que daqui a pouco seja uma velha classe média. Por que dar propriedade, ou seja, ter a posse é importante nesse caminho da ascensão? Eu acho que é por conta quer dizer, os mercados funcionam muito melhor quando as pessoas têm direito de propriedade. Tem até uma experiência que eu tenho acompanhado de perto aqui no Rio, que é das UPPs. Isso. Tem uma UPP aí perto da minha casa, eu moro ali na Lagoa, tem ali no Morro dos Cabritos, e tenho observado justamente que é as pessoas tomarem posse da sua terra no sentido da segurança, né? Um choque de segurança. Tenho visto uma grande vitalidade econômica nessas áreas e tem me deixado bastante animado. Quer dizer, como é que o choque de segurança pode, de alguma forma, dar um sentido de propriedade, fomentar os negócios, e tenho observado isso nos últimos meses, no último ano e meio, a partir dessa experiência particular das UPPs, e acho que pode ser talvez um modelo interessante para outros lugares. Claro. Unidade Policial Pacificadora, você se refere à UPP do Morro dos Cabritos, mas isso acontece já hoje no Rio de Janeiro, em várias favelas. Agora, você está querendo dizer, Marcelo, que com segurança as pessoas se sentem mais animadas a gerir a sua birosca, o pequeno armazém, a tinturaria? É nesse sentido que você fala em fomentar a propriedade? Exatamente. Quer dizer, eu tenho visto o capital que estava morto, na linguagem do Hernando Soto, que falou de capital morto, se tornar vivo, assim, no sentido de você ter uma atividade econômica, abrir novos negócios. Eu tenho visto isso nessas comunidades de maneira até surpreendente, eu nem antecipava isso antes. E eu acho que, eu até recomendei ao pessoal do Crédito Amigo, falei, vai para lá, vai dar crédito para esse pessoal que vocês vão ganhar dinheiro, vão conseguir fazer um bom negócio. Que é um pouco... É que nem antigamente inflação alta. Fazer negócio e inflação alta era muito difícil. Da mesma forma, fazer negócio, principalmente os pequenos negócios, aqueles que não conseguem contratar segurança, com alta violência, é difícil, tem que fechar cedo, etc. Então eu acho que é nesse sentido que eu acho que essa nova agenda de segurança
pode ser importante para os pequenos negócios, como foi a redução da desigualdade, a redução da inflação no passado. Claro. O perigo é o pessoal do Banco do Nordeste chegar lá no Alemão, por exemplo, e encontrar já o Bradesco, o Santander, porque eles todos não estão, esses aí não estão dormindo também, não. Agora, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Num recente trabalho seu, você menciona o fato de que nós temos aí um dever de casa meio incumprido, não realizado. E você se pergunta, a certa altura do seu ensaio, o que aconteceria com a ascensão da classe C se houvesse uma reforma na maneira de contratar, algum tipo de alívio tributário. O que está faltando fazer para essa classe média andar mais rápido, subir mais rápido? Eu acho que é justamente isso. Quer dizer, faz parte dessa agenda de dar mercado aos pobres, através de uma legislação trabalhista que favoreça a contratação. Quer dizer, os empresários brasileiros contrataram 2,2 milhões de postos de trabalho formais no último ano. Agora, imagina se a legislação trabalhista favorecesse. Eles estão apostando no futuro, mas a aposta seria maior. Mas acho que, de alguma forma, essa agenda é uma agenda que, como ela tem grande impacto social no curto prazo, eu acho que essa agenda está sendo aventada pelo governo federal, visto na campanha, na boca de vários candidatos, inclusive da presidente eleita. Então, acho que é uma agenda de desonerar a folha de pagamento, de facilitar os negócios, essa abertura do Ministério da Pequena Empresa que eu ouvi ontem. Isso. Eu acho que são todas... no sentido de facilitar a vida do pobre. Essa ascensão social está acontecendo apesar dos problemas impostos pelo Estado. Imagina se o Estado começar a não atrapalhar e até jogar a favor dessa população mais pobre. Eu acho que aí eu acho que ninguém segura essa nova classe média. Agora, Marcelo, o que você mudaria na legislação trabalhista, por exemplo? Você ousaria reescrever a obra de Vargas? E olha, eu sou da Fundação Getúlio Vargas. Por isso que eu perguntei. Isso é um tema Olha aí o que você vai dizer. Mas eu acho que a legislação de Vargas, ela teve seu momento na história, mas ela já está antiga. É muito delicado você mudar ela, mas ela data da época lá na verdade, a legislação de Mussolini, né? Ela é inspirada no Código de Lavoro. E eu acho que ela está antiga. Eu acho que a gente precisa favorecer o trabalho no Brasil. Eu acho que os impostos no Brasil oneram muito a mão de obra. Eu acho que é muito difícil fazer reforma, é preciso dizer, quando está gerando mais de 2 milhões de postos de trabalho por ano. Mas, eu acho que se a gente tiver a sabedoria de fazer isso, talvez a gente possa alçar a patamares maiores. Mas eu acho que talvez, em vez de fazer uma grande reforma, é preciso conquistar aos poucos essa maior agilidade na geração de empregos, mas eu acho que precisa há espaço para melhoras claramente. Então deixa eu fazer um pouco aqui de espírito de porco. Eu ontem li no site do New York Times um artigo do seu amigo e colega Paul Krugman, em que ele espinafra o governador do Wisconsin, porque o governador do Wisconsin quer simplesmente acabar com o sindicato dos trabalhadores no Estado, ou seja, o sindicato dos funcionários públicos. E o Krugman diz que os Estados Unidos se preparam para construir uma oligarquia. Com o desmanche dos sindicatos nos Estados Unidos e a defesa dos interesses dos trabalhadores, e sindicatos que têm milhões de problemas, diz o Paul Krugman, desonestidade aqui, corporativismo ali, tudo isso. Mas eles garantem uma base mínima de preservação de salário real. E que o governador de Wisconsin será um Torquemada e vai destruir essa base de garantia dos trabalhadores. Não existe esse perigo de você desmontar essa estrutura que acaba sustentando uma parte da renda do trabalhador? Acho que sim, acho que tem que ser feito com cuidado, mas é que a situação americana, assim como dos países envolvidos, inclusive outros emergentes como Índia, China, é de desigualdade crescente. Então, a preocupação lá é defender os mais pobres. Aqui no Brasil, assim como na América Latina, a gente tem conseguido reduzir a desigualdade, talvez conseguisse mais
se a gente, por exemplo, tivesse uma legislação que favorecesse a geração de emprego. Tá. Eu não estou propondo uma revolução, mas reformas para se conseguir isso. Eu acho que, no fundo, na comparação brasileira com os Estados Unidos, eu acho que o que a gente busca no Brasil é uma espécie de um caminho do meio. A gente quer o mercado, mas quer o Estado. Os consensos de Washington não são os nossos, mas Caracas não é aqui. É um pouco um caminho do meio. Entendi. E eu acho que é isso que o brasileiro quer. Entendi. E eu acho que é isso que a gente tem seguindo. Então Claro. aprumar um pouco o caminho, não é Tá bom. fazer nenhuma mudança de 180 graus. Uma última pergunta, Marcelo. Nós estamos falando de uma linha ascendente da classe C, claro que por baixo a classe D também vem junto e tal. Eu pergunto, o que pode provocar uma interrupção nesse processo de ascensão da classe C? Eu acho que são dois riscos. Acho que o perigo vem de fora, né? Essas crises internacionais foram um exemplo disso. Se a crise fizer um W, voltar a cair, a gente vai certamente seguir. Mas essa nova classe média, pelo fato dela ter prosperado nos últimos anos, ela já é grande, então ela segura o nosso verdadeiro estabilizador da nossa economia. Eu diria que a nova classe média indiana e a chinesa, em particular, também garantem. Então, acho que a economia brasileira hoje é movida à nova classe média, seja a tupiniquim, seja a indiana, a chinesa. Aí mora o perigo. E o segundo perigo é um pouco de complacência, a gente achar que já chegou lá, que não tem grandes conquistas, etc. Mas eu acho que a presidente eleita, ela sabe que os frutos mais baixos já foram colhidos e, portanto, a gente tem que desenvolver novas tecnologias, essa própria meta de erradicar a miséria até 2014, eu acho que aponta no sentido da continuidade desse movimento, né? Claro. Eu sei que essa é uma discussão acadêmica complicadíssima, mas quantos miseráveis ainda há no Brasil? Na conta da Fundação Getúlio Vargas, são 28 milhões de miseráveis, de pessoas pobres, 15,32% da população, mas era o dobro há 8 anos antes. Então teve uma queda expressiva, caiu já 2/3 desde o real, falta o terço mais difícil do caminho. Independente de qual é a métrica, caiu bastante nos últimos anos. E agora temos essa meta de erradicar a pobreza, é um objetivo difícil, mas eu acho que ninguém consegue ser contra isso. Por que difícil? Porque erradicar, né? Teoricamente, basta ter um pobre que você perdeu a guerra. Não é bem assim, mas eu acho que é algo auspicioso, mas eu acho que a presidente deu o norte, só nos resta, Tá bom. como sociedade, seguir essa direção. E eu acho que o Brasil cumpriu a meta do milênio de cair a metade em metade do tempo. Então, eu acho que o Brasil pode dar uma demonstração de não cair a pobreza à metade, que isso a gente já fez, mas chegar próximo da erradicação em menos tempo. Claro. Eu acho que é uma meta bastante auspiciosa, embora seja difícil, né? Professor Marcelo Neri, é sempre um grande prazer, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. A seguir nós vamos falar do que o Brasil fez com os 100 anos da revolta da Chibata. Eu vou conversar com o professor Álvaro Pereira do Nascimento, e que acabou de escrever um ensaio sobre o Almirante Negro. O Entrevista Record volta já já.